Boa noite a todos. A seguir, iremos apresentar o trabalho da disciplina de Estrutura de Concreto Armado 2, com o tema Torção em Vigas de Concreto Armado. Nossa equipe é composta por Alex, Camila, Carlos, Flávia, José Luiz, eu, Luziana e Reinaldo. Nosso tema foi dividido em 6 tópicos. Segundo Dier e Gernal, a torção se refere ao giro de uma barra retilínea, quando carregadas por momentos que tendem a produzir rotação no eixo longitudinal da barra. Ou seja, a torção é um esforço causado pelo giro do eixo longitudinal do elemento estrutural e pode ser causado por várias condições do sistema estrutural, como, por exemplo, uma viga engaçada em outra viga, lajes em balanço, ou qualquer situação em que exista uma distância entre a linha de ação da carga ao eixo longitudinal, como mostra a figura 1 de uma marquise engaçada na viga, onde existe uma força na extremidade livre da marquise, ocasionando a torção na viga. Mas vale ressaltar que existe a possibilidade de não considerar a torção em alguns casos, e é aí onde entra a diferença entre torção de equilíbrio e torção de compatibilidade. Na torção de equilíbrio, a torção é necessária ao equilíbrio da estrutura, ou seja, os momentos torsores são imprescindíveis para garantir o equilíbrio do elemento estrutural. É obrigatória a consideração dos momentos torsores na análise de estrutura, porque geralmente a torção ocorre combinada com o momento fletor e a força cortante. Como mostra a figura 2, a viga A e B está obrigatoriamente engastada na extremidade B da viga BC, onde aplica nesta um momento de torção, e que deve ser obrigatoriamente considerado no equilíbrio da viga BC. A torção em viga devido ao engastamento da laje na viga. Talvez o caso mais comum de torção em equilíbrio é quando a torção ocorre em lajes de balanço, que são engastadas nas vigas de apoio. O fato da laje em balanço não ter continuidade com outras lajes internas, a construção faz com que a laje deva estar obrigatoriamente engastada na viga de apoio, de modo que a flexão na laje passa a ser torção na viga, a torção na viga torna-se ser flexão no pilar, onde deve ser considerado no seu dimensionamento. Ensaio de torção e flexão. O ensaio de torção é composto por uma viga em formato de L, onde a base é fixada em uma estrutura impedindo que ela se mova, e a outra ponta em um macaco hidráulico, onde vai exercer uma pressão até a ruptura do seu eixo. Já no ensaio de flexão, coloca-se uma viga apoiada em 2 bases fixas, onde encontra-se um pistão de macaco hidráulico no meio dessa peça, onde vai exercer uma pressão até o cisalhamento da viga. Então, quando o macaco exerce a pressão e a viga é rompida, tem-se o valor obtido da pressão, onde vamos fazer os cálculos para ver até quando essa viga vai suportar o seu limite de peso. Onde existe torção de equilíbrio, não é possível desprezá-la, sem comprometer a estabilidade e, consequentemente, a segurança da estrutura. Neste caso, é indiscutível a obrigatoriedade da consideração deste esforço no dimensionamento. Pode-se citar como exemplo aí de uma viga que sustenta uma laje em balança isolada. Um segmento curvo de A a S, qualquer da viga, só consegue equilibrar as cargas se também houver um momento torsor em S. Na viga mostrada na figura, a torção existirá se as cargas F1 e F2 forem diferentes. Essa situação pode ocorrer durante a fase de construção ou mesmo quando atuarem em carregamentos permanentes e variáveis. Ao contrário da torção de equilíbrio, a torção de compatibilidade não é necessária para garantir o equilíbrio de um sistema ou elemento estrutural, fazendo que seu esforço possa ser desprezado. Porém, existem critérios para esse tipo de solução estrutural. A melhor forma de identificar a situação em que a torção pode ser desprezada é verificar se aquele esforço não é crucial para o equilíbrio do sistema estrutural. Desprezar o esforço de torção na viga não significa que os efeitos dessa torção desaparecerão, significa que eles serão passados para os elementos adjacentes, como por exemplo na próxima imagem, a imagem azul, a V1, é claramente uma viga em balanço, enquanto a V2 está engastada nos elementos adjacentes, fazendo com que ela não seja crucial para o elemento estrutural. Torção simples de Saint-Venant circulatória. O momento torsor é equilibrado por tensões tangenciais que dão a volta na seção. Segundo Saint-Venant, supõe-se que os efeitos das cargas aplicadas sobre um objeto é puramente local e que a tensão decai rapidamente com a distância devido a essas cargas.
As tensões se manifestam a partir de perturbações de ordem estática, causada pelas cargas, o que causa mudanças bruscas. Flexo-torção ou torção de empenamento. É a que ocorre em perfis de paredes delgadas. A resistência da seção passa a se dar através do momento fletor e força cortante, com consequente empenamento da seção. Os casos mais comuns de torção ocorrem em vigas em balanço engastadas em vigas de apoio, como, por exemplo, temos as marquises para proteção de portas de entrada de barracões e lojas. Formas de ruptura por torção. Após a fissuração, a ruptura de uma viga sob torção pura pode ocorrer de alguns modos, que são escoamento dos estribos, da armadura longitudinal ou escoamento de ambas as armaduras. Ruptura por tração. A ruptura brusca também pode ocorrer por efeito de torção, após o surgimento das primeiras fissuras. A ruptura brusca pode ser evitada pela colocação de armadura mínima para resistir às tensões de tração por torção. Sendo as armaduras longitudinal e transversal diferentes, a menor armadura determinará o tipo de ruptura. Uma pequena diferença nas armaduras pode, no entanto, ser compensada por uma redistribuição de esforços. A ruptura de ancoragem. A insuficiência da ancoragem do estribo pode causar seu escorregamento e deslizamento das barras longitudinais. Ruptura por compreensão. Com armaduras colocadas longitudinalmente e transversalmente, pode surgir forte empenamento das faces laterais, ocasionando tensões adicionais ao longo das bielas comprimidas, podendo ocorrer seu esmagamento. Ruptura dos cantos. A mudança de direção das tensões de compressão nos cantos, como indicado aí na figura abaixo, origina uma força que pode levar ao rompimento dos cantos da viga. Os estribos e as barras longitudinais dos cantos contribuem para evitar essa forma de ruptura. Vigas com tensões de cisalhamento da torção muito elevadas devem ter o espaçamento dos estribos limitados a 10 cm para evitar essa forma de ruptura. As vigas de concreto armado submetidas aos esforços de torção apresentam 3 estágios distintos e demonstram seu comportamento em função à magnitude de solicitação. No primeiro estágio, ela possui um nível de solicitação baixo. Para um momento de torção de pequena magnitude, a fissuração é praticamente nula. A seção transversal é considerada de forma completa. Os princípios empregados para análise de peças de materiais homogêneos, isótopos e elásticos lineares são aplicados. Já no segundo estágio, o nível de solicitação é médio. Existe dificuldade em se determinar quando ocorre o início e o término deste estágio de solicitação. Mesmo com o aparecimento das primeiras fissuras, as teorias elásticas ainda podem ser utilizadas. Já no terceiro estágio, o nível de solicitação é alto. Há o desenvolvimento da fissuração ao longo da viga. Os modelos elásticos para análise de mecanismos internos resistentes não podem ser aplicados, pois o comportamento da viga torna-se inelástico. É necessária a elaboração de modelos mais sofisticados baseados na teoria da plasticidade. No nível de deformação, é importante salientar que no caso de peças de concreto armado, há de se considerar o grau de fissuramento da peça para os critérios de dimensionamento. Daí ser necessário o estudo da peça não fissurada no primeiro estágio e com certo grau de fissuração no segundo estágio. É importante que seja comentado também em relação à viga, que quando determinada viga é solicitada a torção, as fissuras ocorrem para desprezíveis valores de solicitação, dificultando o estabelecimento do início e do término de cada estágio citado anteriormente. Obrigado a todos.